E ele falou assim: e quero que você faça o meu seminário maior, que lá tem quem faz doutorado na Gregoriana, junta os alunos do mundo todo, africanos, asiáticos, belgas, franceses, brasileiros, só tinha eu, e 15 alunos, e fizemos o seminário maior de teologia do pluralismo religioso. E falando: você vai fazer tudo, as aulas e prova. E teve prova oral, aliás, com um reloginho assim, tic-tac, tic-tac. Aí você tira o ponto do livro e 15 minutos para falar. Esse foi pós-doutorado. Aí eu falei: eu quero que você faça como trabalho uma resenha do meu livro. E foi a salvação dos alunos do curso lá, porque ajudou muito o latino-americano e muito brasileiro que estava tendo dificuldade com o livro dele. Então aí nasceu esse meu caminho. E ele tinha tido 43 anos de experiência na Índia. E ele falava assim: eu carreguei o Thomas Merton na minha motocicleta pela Índia, eu que apresentei ele à Índia na minha motocicleta. E aí teve o curso que eu fiz com ele, foi o último curso que ele deu. E depois veio a repressão romana e ele foi proibido de lecionar na Gregoriana. O último curso, eu lembro que quando ele terminou o curso, foi aplaudido de pé, já aplaudido de pé aqueles processos, né? Ele foi aplaudido por uns 3, 4 minutos por todos os alunos. E começou então os arranjos da Companhia de Jesus com o Vaticano. Acharam melhor que ele, enquanto estivesse sendo analisado o livro, esse livro, ele não deveria lecionar. E ele praticamente pouco depois morreu. Morreu de tristeza, certamente. Não durou muito. Quando ele fez uma visita à minha casa, muito raro um professor da Gregoriana visitar um aluno. Ele foi na minha casa, tem uma foto minha com ele. Uma alegria enorme, né? De conhecer os meus filhos, né? Conhecer o Teita. Mas ele já estava uma pessoa com um amor à igreja imenso. Tanto é que eu tinha que fazer o trabalho dele, eu tinha que fazer uma crítica a ele na nota de rodapé, que eu adoro nota de rodapé, meus livros. Eu tinha que fazer muita delicadeza, porque era tanto o amor que ele tinha à Igreja Católica, né, que em alguns momentos da sua reflexão eclesiológica ele titubeava no meu ponto de vista teologicamente, né. Mas um encanto, uma receptividade enorme. E então aí esse meu caminho foi sendo processado. E um caminho que curiosamente foi da teologia das religiões para o diálogo interreligioso, que está ligado, e para a mística interreligiosa, que é onde eu estou mais vinculado. Hoje o Beoso fez menção a isso lá no curso de verão, bastante pertinente. E eu com o Beoso estivemos juntos no lançamento do livro dele em Roma. Que foi apresentado pelo secretário do Pontifício Conselho para o diálogo Fitzgerald Michael. E logo depois o Ratzinger caiu em si. E o cardeal König, em Viena, logo dos seus 94, 95 anos, saiu na defesa do Dupuy. E o Ratzinger foi muito deselegante com o König, né? Muito deselegante. Com essa memória, então o que eu vou fazer hoje aqui é uma coisa bem simples e espero que eu não demore muito. Eu quero falar um pouquinho só de um dos capítulos do livro, que o livro ele pega um pouco os 3 grandes paradigmas que marcam a teologia das religiões. Hoje a gente não fala nem mais teologia das religiões, a gente fala mais teologia do pluralismo religioso, e para ser até mais preciso, deveria ser teologia cristã do pluralismo religioso, né? Daí essa imagem, quem fez a capa do livro foi meu irmão Pulica, que eu tenho um carinho com ele, eu trabalho junto com ele nas orações ilustradas, que a cada semana a gente apresenta no IHU, que é o Instituto Humanitas dos Sinos. Eu passo a oração e ele ilustra assim, de supetão. E aí eu nunca tinha tido a oportunidade de ter um livro com a capa dele, e ele fez essa capa linda, que é a criança sendo puxada pelos passos. Tem até papagaio, tem coruja, passarinhos sofisticados, né? E que no fundo a interpretação que eu faço é a criança e a teologia, que é alçada pela pluralidade, e com os pés de um lado, outro pé para o outro, um sorriso nos lábios, encantada de ser levada por essa pluralidade. E o bonito da editoração do livro, que eu achei muito interessante, é que a teologia está descolorida.
com o pluralismo colore a teologia. Isso é que eu acho legal. Isso aí é o trabalho dos editores, né? Quer dizer, então a capa, ela traduz profundamente o que eu acredito. Embora toda vez que eu falo esse tema, hoje mesmo, ontem e hoje, que foi uma dificuldade para mim falar no curso de verão, que tinha muitos anos que eu não falava para tanta gente, a gente perde o reflexo para falar, eu estou acostumado a falar atualmente para 15, 20 pessoas, que são os meus alunos de pós-graduação, e enfrentar aquele povo lá, você tem que soltar todas as suas previsões e falar, como a minha mãe sempre fala assim, o que eu vou falar? Eu falo, não, na hora o Espírito te inspira e você fala e solta o coração. Então foi o que eu fiz no curso de verão. Foi muito bom. E soltei e deixei meu papel um pouco de lado e falei a partir dessa questão. E a grande questão que se coloca para mim, e que que no fundo o livro, então, ele tenta mostrar os 3 paradigmas, tá? O paradigma mais tradicional, que eu chamo de paradigma exclusivista. Os indianos, que eu gosto muito de trabalhar, não gostam dessas reflexões. Paradigma A, B e C. Porque os indianos, eles não trabalham com ou. Os indianos é e. É a ideia de adueita, não dualidade ou adualidade. Então, mas nós, ocidentais e cartesianos, a gente trabalha didaticamente. Então, às vezes, você didaticamente trabalhar a questão ajuda para as pessoas entenderem. Então, normalmente na teologia do pluralismo, a gente vê 3 paradigmas. O paradigma mais tradicional, o exclusivismo, é o que marca um pouco grande parte da nossa tradição católica ou cristã. Fora da igreja não há salvação, né? Ou fora... isso tem uma repercussão no campo católico, com esse axioma que vem de muito tempo e que marca ainda até hoje a mentalidade, corações e mentes de muitos cristãos, né, e católicos em particular. E a tradição protestante, o grande nome da tradição protestante é Calbart para esse tema. Embora toda vez que eu vou trabalhar Calbart, eu faço uma autocrítica, porque o Barth, se ele foi fechado esse campo das religiões em função do cristocentrismo dele, os teólogos mais abertos foram na prática mais conservadores na questão social, e o Barth foi muito aberto na questão social. Inclusive a reação crítica diante aquela teologia dele, marcada pelo toque do absoluto, foi a teologia que o protegeu da adesão a Hitler. Ele fala, eu tenho um mistério muito maior que eu estou aderindo e não posso aderir a um líder secular. Quer dizer, tem alguém que me provoca. Mas no campo do diálogo das religiões, ele sempre entendia as religiões como sendo incredulidade. As religiões são incredulidade, glauber. Né? Por quê? Porque na prática as religiões são expressão da busca humana do divino. No fundo, e essa visão vai entrar no catolicismo fortíssimo. Ou seja, qual a ideia? As religiões são um esforço humano de busca do divino, mas só o cristianismo o divino fala. Quer dizer, nas religiões é o ser humano que fala e busca o divino. No cristianismo é o divino que acolhe a palavra de Deus. Então, no fundo, é o teólogo por excelência da transcendência de Deus. E tem coisas muito bonitas dele com relação a isso. Ele fala assim, o que é do sangue não pode revelar Deus. O que é de sangue só pode acolher de forma despojada, através da escuta da palavra, o que Deus significa. Então, no fundo, e com relação a isso, ele colocava que as religiões são marcadas ou são pontuadas por uma incredulidade, são marcadas por uma dificuldade concreta, e a centralidade cristã se coloca aí. Então, isso é o paradigma exclusivista. O paradigma inclusivista é o mais presente hoje. Eu coloquei 4 modelos. Você tem os paradigmas, que são 3: exclusivismo, inclusivismo e pluralismo. No exclusivismo tem o segmento católico, o Extra Ecclesia Nulla Salus, tem o segmento protestante da teologia de Calvino. No inclusivismo nós vamos ter 4 momentos, inclusive um deles é bem marcante. O primeiro modelo do inclusivismo eu chamo de teologia do acabamento.
Por que do acabamento? É uma influência barthiana na teologia católica via o cardeal, não era cardeal ainda, era o teólogo Daniel. Ou seja, as religiões são tentativas frágeis, humanas, limitadas de busca do divino, ou seja, as religiões são religiões naturais. Só o cristianismo é sobrenatural. E, portanto, todas as religiões são destinadas a encontrar o seu remate, o seu acabamento no cristianismo. O cristianismo é o que dá o acabamento às religiões.